Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dominando o coração de todos os irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Adenilson Berto. Hoje, dia 29 de abril de 2025, eu falo aqui da cidade de Maringá, Paraná, Brasil. Meus irmãos, eu venho por esse áudio, esse testemunho, contar para os irmãos a minha experiência quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E antes de eu contar o testemunho, a minha experiência, vamos fazer a leitura de uma palavra que está no livro de Atos, capítulo 2, e o versículo de número 1 a seguir. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, meus irmãos, a minha experiência, quando eu fiquei cheio do Espírito Santo e falei em novas línguas pela primeira vez, isso se deu em 1997, 98. Eu não tenho assim o dia nem o ano exato. Por quê? Porque eu vim para Cristo em 1994. Quando Deus me chamou, através do testemunho, eu vi o testemunho do irmão Adão de Campos. O Adão de Campos aí que tem um testemunho famoso aí no YouTube. Ele morreu, ficou 3 dias morto, foi para o inferno, para o céu, e Deus mandou ele contar para nós a experiência dele. E eu tinha 21 anos de idade em 1994. Hoje eu estou com 51 anos e eu não conhecia Cristo. E alguém me chamou ali, alguns irmãos me chamou para ouvir o testemunho do Adão de Campos. E aí, conforme eu falei já em 94, eu fui lá ouvir. Aí eu conheci Jesus Cristo, nasci do Espírito e comecei na caminhada e nos cultos. E aí logo depois me veio a vontade de receber o batismo com o Espírito Santo, porque eu estava no meio da congregação, dos irmãos na igreja, e todo mundo ali, várias pessoas oravam em línguas. E aí eu comecei a ter vontade, o Espírito Santo operou em mim o querer receber o batismo com o Espírito Santo. E aí, meus irmãos, eu participava de vários cultos e orações, sempre buscando receber. E não veio tão rápido como eu queria. Levou cerca de 3 anos para mim receber esta bênção do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu falo que foi em meados de 1997, 98 que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E foi assim então, na minha cabeça, eu pensava assim, irmãos. Eu pensava que Deus poderia me batizar em qualquer culto. Mas isso não aconteceu.
E certa vez um irmão, que é o pastor Aparecido, o pastor Aparecido falou assim, falou, uma pessoa que quer receber o batismo tem que começar a glorificar a Deus, tem que dar liberdade. Ninguém bebe água de boca fechada, não. E de momento assim eu não dei muito crédito que ele falou, porque eu pensava que Deus podia me batizar num culto. E eu já tinha procurado, a palavra correta, procurado receber o batismo de várias formas. Fui até lá nos Gideões Missionários, cerca aí de mais de 25 anos atrás, no meio daquele fogo, daqueles cultos pentecostais, o dia inteiro, culto de manhã, à tarde, à noite. E ia lá para procurar receber, os obreiros colocavam as mãos, não recebia, irmão. Fui numa vigília uma vez, também não recebi. Mas sempre procurando. Sempre procurando. Aí um dia Deus colocou no meu coração. Chegou o tempo certo de Deus, de eu receber. Porque tudo tem um tempo, irmãos. E aí veio-me um propósito no coração. Eu era solteiro ainda na época. Eu já estava noivo com minha atual esposa, a missionária Silvana. Aí nessa época aí, eu estava muito fraco, irmãos. Estava muito fraco, muita luta, desempregado, namorando, querendo casar, muita luta. Aí me veio no coração fazer 7 dias, um propósito de 7 sábados, 7 dias, para Deus me batizar com o Espírito Santo. E eu me lembro que eu coloquei 7 propósitos, eu coloquei 7 pedidos. E entre esses 7 pedidos estava lá a minha petição para Deus me batizar com o Espírito Santo. Ali também eu coloquei para Deus uma petição que eu me lembro, mais 2 eu me lembro. Eu me lembro para Deus me dar sabedoria e para Deus me levantar como um pregador poderoso nas Escrituras. Ne plantarabassub-amanai. Que tremendo, Jesus. Aleluia. E aí, irmãos, na igreja lá tinha culto dia de sábado, né? Tinha culto dia de sábado, depois terminava o culto, eu ia para casa da minha noiva na época, a missionária Silvana, da minha sogra, a missionária Durvalina. Eu ia lá depois do culto, no sábado, e depois que eu saía dali, a igreja era cerca assim, de 50 metros. Aí eu ia lá orar. Aí foi o primeiro dia, o pastor até foi comigo, meu pastor na época. Aí foi o primeiro dia, oramos. Aí logo no segundo dia, o segundo sábado, o pastor já não foi. Ele disse que Deus colocou no coração dele não estar junto aí. E eu ia lá no templo, irmãos. Na época, ia sozinho, irmãos. Tudo escuro. Às vezes eu ia com medo, naquele lugar sozinho. É batalha espiritual, irmãos. E eu falei que no meio da minha fraqueza, Deus me ouviu, porque eu ia lá e orava às vezes 5 minutos. Só falava para Deus, ó Senhor, estou aqui. Hoje é o segundo sábado. Aí ia no terceiro. Fui indo, irmãos. Aí colocava o propósito diante de Deus, a petição e ia embora. Aí quando foi cerca do 5º sábado, não me lembro bem,
Eu lembro que não tinha terminado ainda. Era tipo o quinto, sexto sábado. Eu fui. E aí, eu lembro que tinha o culto no sábado. E um pouquinho antes de começar o culto, a gente tinha o hábito de orar. Porque ali tinha um espaço, tudo carpetado, lugar bom para orar, irmãos. Aí eu fui lá orar. Aí cheguei lá, falei para Deus do propósito. E aí eu falei, Senhor, o Senhor pode me batizar se o Senhor quiser. E aí, irmãos, eu entrei naquele lugar e comecei a orar. Aí foi assim. Eu comecei assim, aí eu lembrei que o pastor Aparecido tinha falado. Como eu já tinha procurado receber o batismo por vários meios e eu não tinha recebido, eu fiz o que ele falou. Falei, eu vou fazer o que o pastor Aparecido falou. Comecei a glorificar a Deus. Aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. E fui, irmãos. Aí de repente, irmãos, eu falava aleluia, 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 a minha língua enrolava no final. E eu não conseguia falar aleluia como estou falando agora. Aí eu falava aleluia, 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 enrolava no final, falava lelelele. Aí glorificava aleluia, 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 lelelelele. E eu não tinha experiência, eu não tinha ouvido nada sobre isso, como você está ouvindo aqui agora. Você que está buscando a Deus aí, se o Espírito Santo quiser fazer assim na tua vida, ele pode fazer, da maneira que ele quiser. Aí, eu glorificava, aleluia, 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 lelelele. Aí o que eu fiz? Eu levantei as mãos para o céu e falei, Senhor, eu te agradeço. Mas sem certeza, porque eu só tinha falado essas palavras aí, agradecer a Deus pela fé. Aí eu saí lá fora. Saí lá fora, no corredor, tinha um irmão, o irmão Nivaldo na época. Aí o irmão Nivaldo estava encostado assim na parede, esperando o culto começar. Aí eu perguntei, falei, irmão Nivaldo, quando tu recebeu o batismo com o Espírito Santo, como que foi? Porque eu perguntava, irmãos, para um monte de gente, porque eu tinha muita sede, muita vontade de receber. E aí eu ficava procurando do meio, né? Se tinha um caminho para mim fazer também. Aí eu perguntei para a pessoa certa, irmãos. O irmão Nivaldo falou assim, um dia, ele falou assim, eu estava orando num culto, e aí eu comecei a glorificar a Deus, aleluia, aleluia, e a minha língua enrolou. Eu falei, aconteceu isso comigo ali agora. Ele falou, tu recebeu, vai lá e persevera. Oh, amado Espírito Santo. Aí, irmãos, graças a Deus que o irmão Nivaldo não entrou lá também, porque eu ia ficar com vergonha de falar aquelas línguas lá e podia resistir a apagar o Espírito Santo. Isso não é bom. Aí eu entrei lá e fechei a porta. Aí comecei. Fiz do jeito que ele falou. Tu entra lá e persevera. Aí eu entrei e comecei. Aleluia, 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 aleluia. Enrolou no final, irmãos. Eu aleluia, aleluia. Quando enrolou, no final que eu falo lelelelele, enrolou eu aleluia, lelelelele. Eu te calabachandarabaçubiandalabraçou de cantalaba. Eu comecei a falar em línguas, irmão. Igual eu falei agora. Outras línguas, porque aperfeiçoou, não sei. Irmãos, eu comecei a falar em língua, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Eu ouvi, irmãos, eu falando em línguas, irmãos. Eu ouvi, igual eu estou falando português aqui, igual vocês estão me ouvindo. Eu ouvia, eu falando em língua, eu falei, recebi. O que eu tanto procurava, eu pedia para Deus, eu recebi. E eu fiquei falando em línguas estranhas, irmão, e eu pulava. E eu rolava no chão de alegria. Irmão, mas eu fui cheio. Você sabe o que é ficar cheio? Como está escrito aqui, ó. Atos 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo
Eu fiquei cheio do Espírito Santo, irmão. E eu falava em novas línguas, como está escrito aqui, ó. Eu comecei a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo me concedia que eu falasse. Porque até então, eu nunca tinha falado em línguas. E eu no meio do povo, e os pregadores pregavam, falavam em línguas. A minha esposa, a missionária Silvana, nessa época já era batizada com o Espírito Santo. E eu me lembro que eu citei 3 pessoas. Uma das pessoas foi... Não tem aquela oração que fala assim, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não tem? Aí, eu baseado nisso aí, eu falava assim, ó Deus do pastor Celso Santos, que era o meu pastor na época. Ó Deus da Silvana. E eu citei mais uma pessoa que eu não lembro agora. O Senhor que batizou eles, batiza a mim também. Que mandou rico maná. E Deus confirmou, irmãos. Deus confirmou isso aqui que eu li em Atos 2, do capítulo 1 até o versículo 4. E Deus confirmou isso aqui, irmãos, ó. Isso que eu prego, que me segue. Marcos capítulo 16, versículo 15, o 16 e exatamente o 17 que diz assim, e estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Quem crê vai ter este sinal seguindo. O sinal de falar em novas línguas, orar em línguas estranhas e ser edificado. Isso é uma obra do Espírito Santo, irmãos. Isso é uma obra de Jesus Cristo. Aquele que foi morto, mas esse que está vivo para todo sempre. É uma obra dele, é a obra dele. Eu estou falando da obra dele agora. Porque o profeta João Batista, ele falou assim, eu vos batizo com água para o arrependimento dos pecados. Mas vem um após mim que eu não sou digno de carregar suas sandálias, Temanasse Amanaim. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O João Batista falou dele, da obra dele. Essa obra se cumpriu na minha vida, e na vida de muitos que estão me ouvindo agora, e muitos que vão ouvir esse testemunho e vai ser tocado. Eu profetizo um tempo na tua vida de busca, de força, às vezes para fazer 7 dias como eu fiz, às vezes para fazer mais do que Deus fez na minha vida, porque eu não jejuei, eu não tinha essa força na época. O Senhor pode te dar um tempo para você jejuar, específico para isso, para receber o batismo com o Espírito Santo, orar muito mais do que eu orei. Você conseguir orar meia hora, 1 hora, conseguir orar na madrugada. Cada caso é um caso, irmãos. E eu recebi o batismo, irmão, fui cheio, e eu orava em línguas. E eu alegre, eu pulava, rolava no chão, ouvia eu falando em línguas estranhas. Aí, a hora que eu saí, irmão, já estava acontecendo o culto já. Tudo isso que aconteceu comigo foi antes das 20 horas. E aí, quando chegou 20 horas, o início do culto, eu fui lá para o culto. Mas eu fui cheio, irmãos. Eu fui cheio do Espírito Santo. Aí, aquele culto gostoso. E eu falava em línguas estranhas, eu falava alto, irmão, e com força. Eu até assustava os irmãos. Eu ficava lá no fundo e o pastor viu que eu recebi. O pastor ouviu eu orando em línguas. Ele viu que eu estava cheio. Porque ele era um homem cheio também, ele pregava. E eu queria ser pregador como ele também. Que ele pregava e falava em língua estranha. E eu tinha vontade de ter isso na minha vida.
E aí, irmãos, não veio só o batismo com o Espírito Santo para mim, porque ali Deus já me deu também a ousadia e a graça de pregar, que eu não pregava, eu não conseguia. Igual fazer isso aqui que eu estou fazendo hoje, eu não conseguia falar, pregar. Não conseguia, irmãos. E eu procurava, esforçava, estudava a Bíblia. Quando o pastor me dava oportunidade, eu ia lá na frente. Vamos ouvir o diácono Denilson Berto, eu era diácono na época. Aí eu ia lá, lia, não conseguia falar nada. Sentava, às vezes eu ficava triste, porque eu queria pregar a palavra, queria pregar como pastor, os irmãos que tinha esse dom, essa graça na época. E eu lia e ia lá sentar, não conseguia falar. Como os irmãos que me seguem de perto aí, acompanham no canal, me vê pregando. Aí, igreja, o pastor me deu uma oportunidade. O pastor me deu uma oportunidade para me falar, como sempre. Aí ele falou assim: vamos ouvir o diácono Adenilson Berto. Aí eu peguei e fui lá na frente. Mas eu não sabia, mas eu já não era mais o mesmo. Mas eu não sabia disso. Aí eu fui lá. Eu falei assim: irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler uma palavra aqui, irmãos. A ousadia já estava comigo, irmãos. O Espírito Santo. Abre em Jeremias 1:12. Aí os irmãos abriu e eu li a palavra. Jeremias 1:12 está escrito: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para o cumprir. E aí, meus irmãos, eu cheio do Espírito Santo, eu comecei a pregar. Plá, 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 comecei a pregar. Ousadia, eu já não era o mesmo. Todos viram, irmão, a igreja, a congregação viu, o pastor viu, e eu comecei a pregar o Espírito Santo na minha vida. E eu comecei a pregar, e eu ouvia, eu pregando, eu falei, eu não tinha isso. Aí que eu fiquei mais feliz, irmão, cheio mesmo. Ramanaza Manaim, Remeneguebe Manaim. Seja cheio aí do Espírito Santo. Seja ungido aí para pregar. Receba um querer de pregar aí, jovem. Receba um querer aí de pregar, meu irmão, minha irmã. Uma vontade de querer receber o batismo e ser cheio. Não pense tu que receber o batismo com o Espírito Santo é somente o orar em línguas. Não, porque o batismo com o Espírito Santo, orar em línguas, é uma abertura para os dons espirituais. E ali, meu irmão, quando eu orava em línguas estranhas, veio junto a ousadia para pregar, porque eu tinha pedido para Deus, me levanta como um pregador poderoso nas Escrituras. Ananias, Amanahaz e Amanaim. Seja cheio aí, irmão. Você que é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas aí. Seja cheio aonde tu está, dentro do carro, dentro do quarto, no monte, no caminho. Seja cheio, 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 cheio do Espírito Santo. E eu pregando. Oh, meu irmão, eu fiquei tão maravilhado. E como a irmã Selma testemunhou que ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, ela testemunhou isso ontem. E ela ficou cheia do Espírito Santo e a congregação onde ela congrega, as pessoas se alegraram. Foi assim, irmão. Quando veio essa presença do Espírito Santo, a igreja foi tocada, a igreja também foi renovada, irmão, porque é bom ver isso, irmãos. É bom ver um crente receber o batismo, ficar cheio, receber dons. E aí, irmãos, logo depois, como estava começando essa obra, lá no comecinho, essa obra, a Igreja Batista Renovada,
aqui na cidade de Maringá, Paraná. Ela estava começando lá 30 anos, cerca de 25, 30 anos atrás. Ela estava começando, então o pastor não tinha obreiros que pregavam junto com ele. E ele era também pregador do campo, de ir, vir. E ele não podia sair porque a obra estava começando. Aí, a hora que ele viu que Deus me levantou para pregar, ele já marcou. No próximo sábado, irmão, já marcou para me pregar. Falou, ó, próximo culto tu prega. Pastor Odilon Jacinto vai abrir o culto e tu prega. Combinado. Bargamanasa manaim. Irmãos, e aqui uma coisa que é importante eu reportar, que eu não falei, que a primeira vez que eu fui pregar a palavra de Deus, não foi essa vez que eu recebi o batismo do Espírito Santo, não. Foi tempos antes, eu não consegui pregar, irmãos. Esse mesmo pastor deu oportunidade para mim pregar no culto de sábado. A igreja cheia, irmãos. A igreja cheia, mais de 200 pessoas. E ele falando, hoje Deus vai usar um jovem para pregar. E eu estava lá no quartinho, porque tinha um quartinho lá, perto do púlpito, e o pregador só aparecia na hora da pregação. E eu lá no quartinho, irmão, chorando, falando, Senhor, tem misericórdia. E eu ouvindo tudo ele falando, que Deus ia usar o jovem, e isso e aquilo. Oh, irmão, muita responsabilidade. Eu fui pela fé, porque ele me chamou. Aí ele falou assim, ó, se tu rejeitar, esquece. Eu fui, obediência. Aí, irmãos, nesse dia, a gente tinha o hábito de orar o Pai Nosso, ler a palavra, foi tudo certinho. Orei o Pai Nosso, li a palavra. E hora de pregar, irmãos? Irmão, hora de pregar, nem eu sabia onde eu estava. Não é igual hoje não, irmãos. Você sabe aquela pessoa que vai dirigir carro pela primeira vez? Ele não olha para o retrovisor, ele é a maior luta, irmão. Não consegue ficar só com a mão no volante, fica tenso. Pregar também, irmãos, eu não tinha experiência ainda, eu não estava ungido para pregar ainda. E aí, a hora que eu li a palavra e para pregar, eu não conseguia ver a face das pessoas igual eu vejo hoje. Aí, eu não conseguia falar nada. Fiquei mudo, irmãos. Aí o pastor estava atrás, assim, de mim, sentado na cadeira, em cima do púlpito. Aí ele falou assim, eu voltei com o microfone assim na mão, nem tirei o microfone da boca, nem microfone eu lembrava, irmão. Para o povo não ouvir lá, né? Aí eu peguei e falei assim, ô pastor, não consigo não. Aí ele falou assim para mim, mas irmão. Aí ele falou, volta lá e conta o teu testemunho. Meu testemunho, como eu me converti com esse Jesus, né? Aí eu voltei, que testemunho, irmão. Não lembrava nem de testemunho, nem quando, nem ano eu não sabia. Ai, meu Deus do céu. Mas passei uma vergonha, irmãos do céu. Pastor também. E lá o púlpito era alto, irmão, bem alto. E eu fiquei lá no alto, irmão, chorando. Aí eu entreguei o microfone para ele e ele pregou. E eu fiquei chorando, irmão. E muitos jovens rindo de mim, outros querendo me animar. Vai outra vez. Não vai, irmão, é dom. Deus levantou, não levantou, irmãos. Quem tem dom tem, quem não tem, tem que buscar, tem que ficar quieto até receber. Aí, meus irmãos, nessa época aí, depois que eu recebi o batismo do Espírito Santo, aí mudou, irmãos. Aí o pastor marcou para mim pregar no sábado e ele foi pregar para fora. Aí o pastor Odilon Jacinto abriu o culto, tudo certinho, passou para mim. Eu não era mais o mesmo, irmãos. Eu sabia disso aí. Porque eu tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, eu estava cheio. Aí comecei a pregar, irmão, no sábado. Naquele mesmo culto comecei a pregar. Daquele culto marcaram para mim pregar no Congresso das Irmãs. Mais de 400 pessoas. A igreja mudou daquele lugar, que era sem cadeiras, a igreja estava crescendo muito. E nós já fomos para outro lugar,
que cabia 400 pessoas sentadas, e lotou, irmãos. E eu era um dos pregadores. E aí, irmãos, preguei naquele congresso, e comecei a pregar, e Deus me levantou, e eu fui pregando a palavra de Deus. E lembra que eu falei que quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo veio dons? Logo ali, irmãos, Deus me deu, o Espírito Santo começou a operar pela minha vida, dons de curar as pessoas e expulsar demônios, irmãos. Esses 2 sinais, os 3 sinais, falar em novas línguas, expulsar demônios e curar os enfermos. Poderia contar várias experiências de expulsando demônios, várias experiências de pessoas que foram curadas. Muitas pessoas aqui no canal que me acompanham, canal que leva o meu nome, pastor Adenilson Berto, e Congregação dos Justos também, já foram curados aí. E aí, até você que foi curado, que recebeu o batismo com o Espírito Santo também, testemunha aí, faz um comentário para alguém ler, e Deus ser glorificado e alguém ser inspirado também pela tua testificação. E aí, irmãos, Deus me levantou minha esposa, e logo depois Deus me chamou. Eu trabalhava numa concessionária, eu era pintor automotivo, e Deus me chamou. Logo depois Deus me chamou, numa segunda-feira de manhã, me deu Marcos 16, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquela palavra de Marcos 16, Deus me deu. Deus me chamou e aí nós fomos abrir uma obra aqui na cidade de Maringá, num conjunto chamado Requião, em 1998, 99. Foi eu e a missionária Silvana, nós novinhos, eu tinha cerca de 25 anos, ela 24. E aí começou-se uma grande obra, irmãos, naquela época. Só para você ter ideia de como eu fiquei cheio do Espírito Santo, eu orava 1 hora antes do culto, todo culto. Todo dia tinha oração, segunda a segunda. Aí se converteu um jovem, veio um jovem para a igreja, pastor Sanderson Soares na época, hoje ele é pastor também, novinho, tinha cerca de 16, 17 anos, chegou e falou para mim, falou: pastor, posso orar 1 hora? Eu falei: pode. Ele pegou 1 hora, eu orava 1 hora, ele orava 1 hora, e o pastor Amarildo Amaro orava 1 hora. 3 horas de oração antes do culto, das 17 horas até as 20 horas. Todo dia, irmão. E um monte de jovens foi recebendo o batismo com o Espírito Santo, e Deus foi levantando pessoas, muitos deles são pastores hoje, são pregadores. E aí Deus me levantou, eu fui pregando pelas cidades circunvizinhas, Deus foi me levando para outros estados, Deus foi fazendo a obra. Estamos até hoje aí, irmãos, até hoje orando em línguas, testemunhando, falando. E hoje, esse testemunho aqui, eu já tinha gravado ele, mas ele se perdeu aí, porque os canais anteriores que nós tínhamos foi deletado e foi junto o testemunho. E hoje o Espírito Santo, depois da oração do meio-dia, me inspirou a vir aqui nesse lugar deserto. Eu estou num lugar aqui muito bonito, muitas árvores frutíferas. Estou até aqui na comunhão com o Espírito Santo, Ele que me dá essa força. E Ele está dando força para outros irmãos testemunhar também. Muitas pessoas vão ser inspiradas por esse testemunho. Vai ser tocado, porque eu estou orando por isso. E a Bíblia diz que quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate abre-se-lhe-á. Muitas pessoas vão passar por aqui, vão ouvir esse testemunho e vai ser ativado pelo Espírito Santo, vai ser tocado para buscar e vai receber e vai ser cheio. E guarda isso no teu coração, que Deus não é só o batismo com o Espírito Santo, não. Deus quer te dar dons. Ele quer te usar, às vezes, num dom.
seja no dom, interpretação de línguas, variedades de língua, profecia, palavra da sabedoria, palavra da ciência, operação de milagres, os dons do Espírito Santo. Ele pode fazer isso, mas você tem que se tornar uma pessoa idônea, madura, firme, porque é combate, é luta, o inimigo não quer, mas o Pai quer. O Pai nos chamou para isso, irmãos. Então, receba essa palavra, essas duas palavras que nós lemos em Atos capítulo 2, Marcos 16, e mais uma palavra aqui para quem está buscando. Olha aqui, eu tenho que ler essa última palavra aqui, ó, para quem está buscando o batismo e o inimigo fica combatendo, querendo te confundir. Olha aqui, Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:39 agora, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então você foi chamado, meu irmão. Os que estão longe, o apóstolo Pedro falou isso, ele estava em Jerusalém, Israel. E ele falou, os que estão longe, nós, irmão. Eu estou no Brasil, você está no Brasil. Outros irmãos estão em outros países que estão ouvindo aí. É para você a promessa. É para nós, é para os nossos filhos, para os que estão longe. Todos quanto Deus chamar. Então, abra o coração, creia, e este sinal vai te seguir. Não só este, os outros também. Porque Deus tem esse plano, esse projeto. Glória ao Pai. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, por esse tempo, por essa força, por esse testemunho. Amém? Gratidão, todos que estão ouvindo aí. Faça o teu comentário aí, a tua experiência, como que foi. Em nome de Jesus. Eu amo os amados irmãos no amor de Cristo. E vou me despedindo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a graça dele vos sejam multiplicadas por conhecer o Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.